escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos e amigos da Escola Dominical, hoje a nossa lição é a de número 12. O título da lição é Lei, Letra e Espírito. Como eu já tenho falado em outras oportunidades, ela faz parte da revista Expressão, que apresenta 13 estudos bíblicos com o tema geral, a Lei de Deus. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu quero invocar a presença de Deus para que Ele esteja falando conosco nessa hora. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, abrirmos a Tua Palavra e comunicarmos as verdades da Tua Palavra, Pai. Mas precisamos, ó Deus, da ação do Teu Espírito para que Ele fale ao nosso coração. Usa-nos, ó Deus, nesta hora, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu convido para que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 2 a 6, que eu vou fazer a leitura. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo e seus companheiros de trabalho tinham grande afeto pela igreja de Corinto. Observe as expressões do texto que nós acabamos de ler. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente nos corações. A lição, em resumo, procura nos mostrar que a lei, sem a atuação do Espírito Santo em nós, continua sendo uma letra que gera condenação e morte. Mas o Espírito Santo nos capacita para buscar e viver a vontade de Deus, e assim somos abençoados pela lei. O objetivo é entender que não há contraste em relação ao papel da lei na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Entender o perigo de ser legalista, se auto-justificar na lei. Entender o perigo de ser antinomista, negar a lei. Entender o papel do Espírito Santo em nossas vidas, conduzindo-nos a Cristo e a busca da nossa santificação. Um dos debates mais acirrados no pensamento cristão é a relação da lei de Deus com o homem e com o Espírito Santo. Nesta lição, nós procuraremos distinguir e harmonizar as características da letra e do Espírito na lei de Deus. Também avaliar em relação a esses aspectos e
que tem a ver conosco. Vamos pensar inicialmente, somente para fim de estudo, um sistema de contrastes. Um dos aspectos da lei de Deus é ser o aio, ou seja, conduzir o homem a Cristo, levar o homem a entregar-se ao Senhor de todo o seu coração. Paulo, em alguns dos seus escritos a respeito da lei, pode dar a impressão de haver certa contradição. Por exemplo, a lei é boa, proveitosa e perfeita. Nós encontramos isso em Romanos 7,2, eu vou fazer a leitura. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei é condenatória e acusatória, e é o mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Portanto, a lei de Deus assume várias funções durante a história da salvação. Vejamos o contexto da apresentação. Na passagem da nossa leitura bíblica inicial, o apóstolo Paulo começa demonstrando aos crentes de Corinto que eles eram o testemunho vivo do ministério que Deus havia confiado a ele e aos seus ajudadores, principalmente Silvano, Tito e Timóteo. Na primeira carta escrita para aqueles irmãos, Paulo procurou defender-se de acusações e ratificar a validade do seu chamado. E nessa carta, Paulo diz que ele e seus ajudadores não estão mercadejando a palavra de Deus como tantos outros, 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Agora, o assunto de Paulo não é se defender. Ao falar em carta de recomendação, ele diz à igreja: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. A melhor carta de recomendação de um ministério pastoral é a própria igreja. Paulo deseja que eles enxerguem que existe uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Essa diferença caracteriza-se pela ação do Espírito Santo na vida dos crentes na nova aliança. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É a afirmação de Paulo em 2 Coríntios 3,6 que nós já lemos. Paulo ensina que a igreja é uma apresentação da obra do Senhor. Compara a imagem do povo de Deus como cartas vivas, 2 Coríntios 3,3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Observe o contraste existente entre os conceitos de letra e espírito. A letra escrita em tábuas de pedra, o espírito em tábuas de carne. A letra é a lei, o espírito é a liberdade. A letra é a circuncisão literal, o espírito é a circuncisão do coração. A letra mata, gera morte. O Espírito de Deus vivifica, gera vida. Quando uso a palavra letra, eu me refiro ao ministério da lei, em que a habitação do Espírito Santo operava de forma um pouco diferente do que aquela após o dia de Pentecostes. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, no tempo da lei, esse pacto não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei,
a administração era feita por promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do cordeiro pascual, e de outros tipos de ordenança, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Essa dispensação do Antigo Testamento era suficientemente eficaz para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e salvação eterna. A letra da lei refere-se àquele cumprimento rigoroso do que está escrito. Tenho que obedecer de forma estrita e literal o que está sendo pedido, porque ninguém consegue cumpri-la. Por isso que a letra da lei mata. Entende agora por que a letra mata? Ninguém consegue cumprir plenamente a lei. Esse cumprimento desejado e requerido só é encontrado na pessoa de Cristo. A relação entre o Espírito Santo e a lei de Deus sempre anda em constante tensão e contraste. E por causa disso, de forma interessante, tornam-se interdependentes. A lei sem espírito só condena. Ao mesmo tempo, a lei, através da ação do Espírito, santifica. Jesus rogou ao Pai que o seu Espírito Santo guiasse os filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus também disse em sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o espírito da lei? A lei não pode conceder vida pelo seu cumprimento. É por essa razão que a letra mata e o espírito vivifica. O Espírito de Deus, e somente ele, pode vivificar e habilitar o homem a crer e obedecer os mandamentos do Senhor. Mas não podemos dar uma conotação negativa à letra da lei. Por que nós não podemos dar essa conotação negativa? Porque ela nos foi concedida pelo próprio Deus. Também porque ela cumpre um importante papel na história da salvação. O problema não está na lei, mas no ser humano que não consegue cumprir a lei. A lei só nos é prejudicial por nossa causa. Ela especifica a exigência de Deus e a punição por não obedecê-la. Então, ela acaba condenando os desobedientes à morte e nunca concedendo vida ou justiça. O Espírito Santo é o responsável por resgatar a função do cumprimento da vontade de Deus na vida dos crentes. A obra do Espírito Santo está ligada com a obra do Pai e do Filho. Aqueles que o Pai elegeu na eternidade foram resgatados pelo Filho e habilitados pelo Espírito para serem santificados até o último dia. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja como Davi ama a lei ao escrever o Salmo 19. Essa referência eu já fiz na lição de número 10, mas como é muito importante, eu vou repetir. Salmo 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sem a habilitação ou a habitação, melhor dizendo, instrução e iluminação do Espírito Santo, a lei permanece sendo uma letra que gera morte e condenação. Pela graça do Senhor, Ele nos concede seu próprio Espírito para que a sua vontade possa ser cumprida em nós e por nós. A palavra de Deus é de grande importância, porque ela, juntamente com o Espírito Santo, trabalha gerando vida e santidade na igreja. Considerando o que nós já dissemos, tomemos posição evitando os extremos. Conhecendo o papel da lei, é importante rejeitar os dois extremos, ou seja, o legalismo e o antinomismo. O legalismo é caracterizado pela busca constante de autojustificação diante de Deus através das obras da lei. O legalista, ele acha que cumpre a lei, ele é capaz de cumprir a lei e ele vai ser salvo pela lei. É um ledo engano. O papel condenatório e mortífero da lei é eliminado pelos legalistas por terem suas mentes cauterizadas. Suas mentes dificilmente são acusadas de pecado. Os legalistas têm a tendência de sempre apontar as suas próprias justiças, não só para si, como também para as outras pessoas. Os mais conhecidos exemplos de legalistas são os escribas e os fariseus. Eu leio Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. E essas palavras são do próprio Jesus. O antinomismo é tão mortífero quanto o legalismo. Antinomismo significa basicamente contra a lei e é distinguido pela negação da necessidade da lei de Deus para a vida do homem. Alegam que não precisam obedecer à lei porque as suas intenções e seus corações são puros. Vemos antinomistas vivendo deliberadamente em pecado, alegando que estão fazendo aquilo com sinceridade e por isso acreditam que Deus os aceitará. Usam a liberdade como pretexto para a libertinagem e por isso carregam condenação para si mesmo. Eles negam qualquer autoridade instituída por Deus, principalmente as eclesiásticas. Na carta à igreja de Tiatira, Jezabel é um conhecido exemplo. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Também podemos nomear alguns mestres e gentios que não haviam compreendido devidamente a graça de Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Precisamos ter muito cuidado, porque todos nós temos lampejos de legalismo e de antinomismo. Legalismo, ao trabalharmos intensamente na obra do Senhor e ninguém nos elogiar, e às vezes o objetivo era somente aparecer aos homens, era somente buscar o elogio. Antinomismo, quando insistimos em praticar o pecado, conhecendo o que a palavra de Deus nos ensina e não sentindo a disciplina que vem do Senhor para a correção da nossa conduta. Preocupamos somente com o próprio bem-estar. Precisamos ter uma atitude de humildade e de vigilância para não cair em tentação e nos distanciarmos da pessoa de Cristo. Eu leio Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Leio também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos para a conclusão. Os contrastes que a lei de Deus apresenta reafirmam a beleza da obra de Cristo na salvação dos homens. O aspecto frio da lei relembra a nossa incapacidade e também a nossa culpa. O possível cumprimento da lei, através da ação do Espírito Santo, nos conduz aos caminhos da vontade de Deus. Na nova aliança, o Espírito cumpre esse papel fundamental para o crente, concedendo-lhe vida e capacidade para obedecer a Deus. Aplicação. Você tem procurado obedecer à lei de Deus através de Cristo, na força do Espírito Santo, ou crendo que tem condições de fazer isso sem Ele? Quais os meios você tem usado para evitar ser um legalista ou um antinomista? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as tuas bênçãos. Nós te damos graças pela liberdade que temos em nosso país de estudarmos a tua palavra. Mas permita, ó Deus, que não só estudemos a tua palavra, mas que a tua palavra faça diferença no nosso viver diário. Que teu Espírito Santo possa estar comunicando cada dia mais a tua vontade na nossa vida. Abençoa, Deus, todas as pessoas que irão ouvir essa mensagem. Abençoa também a tua igreja reunida em toda parte do mundo, Pai. Abençoa os povos que sofrem por causa desse terrível mal do coronavírus, Pai. E permita, Pai, que o mundo possa ser sarado pela tua graça, pela tua ação, Pai. Visita os enfermos, visita aqueles que estão nos lares, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, e segundo o teu querer, cura a cada um, ó Deus. Aceita a nossa gratidão, nós confiamos em Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.